que a gente pode trazer de contribuição de Mark Bloch nesse fazer história, né? É justamente essa contraposição a uma versão de época que definiu o passado como algo rígido, né? Então, de forma alguma, aqui a história é vista como algo rígido, algo inalterável. Dando assim, pessoal, isso no âmbito de uma aula, por exemplo, uma grande importância à pergunta, ok? É a pergunta que a gente faz que acaba condicionando essa análise. Por isso, pessoal, que em nossa prova discursiva é de fundamental importância que a pergunta esteja citada, né? Que a gente cite a pergunta em nossa aula. Porque justamente quando a gente realiza perguntas, mas não com o objetivo de identificar aquele conteúdo pronto, né? Aquele conteúdo acabado, estanque, o conteúdo que está presente no livro, como por exemplo na parte dedicada às respostas, né, às questões, não no sentido de a gente querer exatamente aquelas respostas, mas sim no sentido de fazer com que o aluno participe, né, da construção desse conhecimento que diz respeito diretamente à história. Então, nesse fazer perguntas, né, durante a aula, contribui bastante, né, para que o aluno desempenhe o seu papel ativo nessa construção da história. E continua, vejam só, e que somente ao se fazer história por meio de uma aula, nos tornamos professores de história. Então, o que seria esse professor de história? Para ser professor de história, o que é necessário? Apenas a formação inicial, o curso de licenciatura, pronto, né? Já está aí pronto um professor de história. Não muito bem nessa perspectiva que nós estamos vendo aqui, né? O professor de história, ele se forma, né? Ele se forma ou se transforma em professor de história, né? A partir do momento que ele compreende que a história ela pode ser produzida na aula, né? Nesse evento comunicativo. Se esse profissional entende a história como algo estanque, como algo acabado, né? Ou seja, o aluno desempenhando apenas o papel passivo, né? Recebendo conhecimento, como diria Paulo Freire, né? Em sua educação bancária, né? O professor vem com os depósitos de conhecimento, né? Simplesmente realiza depósitos nos alunos e eles, como entes passivos, apenas assimilam isso sem nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de reflexão, né? Então, esse professor, né, na verdade, não seria um professor de história. Para ser um professor de história, deve-se considerar a história como algo que vai se modificando, né? Como algo que pode ser produzido também pelo aluno. Isso na perspectiva de um ser professor de história, tá ok? E continua. Por lermos de um modo singular uma proposição, podemos afirmar que também somos autores. E é óbvio, pessoal, é óbvio, como diria Roland Barthes, né, ao falar da morte do escritor, né, quando a gente escreve um livro, a gente não vai acompanhar a leitura desse livro, né, posteriormente, ou seja, se um leitor de um meu livro se depara com o meu livro, eu não vou estar do lado dele para auxiliar esse leitor caso ele tenha alguma dúvida, né? Ou caso ele tenha interpretado de uma forma equivocada, ou de uma forma que eu não previa quando escrevi aquela parte do texto. Então, eu não vou estar ao lado dele explicando tudo aquilo que eu escrevi, né? Então, este leitor, ao ler essa obra, né, ele vai criar um novo texto. A criação desse texto, obviamente, é o reflexo do contato, do conhecimento de mundo que ele tem com aquele texto, né, que ele está lendo. Então, ele vai interpretar aquele texto de acordo com o conhecimento de mundo que ele tem. E como todos nós temos conhecimentos de mundo, né, diferentes, né, obviamente todos nós temos um histórico diferente, um histórico de interações, um histórico de leituras. A gente não tem exatamente o mesmo conhecimento de mundo do outro, então eu posso dizer que uma leitura vai ser sempre diferente da outra leitura. Se eu leio um texto de uma forma, eu compreendo de uma forma e você vai compreender de outra forma. Obviamente não estou dizendo que nós vamos ter compreensões antagônicas, né?
mas sempre vai haver algo, né, que você pode ter dado um destaque maior na sua leitura, né? Pode ter chamado mais a sua atenção do que a minha. Então, uma leitura é diferente da outra. E a leitura não é um momento passivo, é um momento ativo. O leitor, ao se deparar com um texto, ele está desempenhando um papel ativo, ele está produzindo um texto, ele está agindo, né? E um bom exemplo, né, dessa ação do leitor, né, ou seja, está agindo mesmo, fisicamente também, né, é quando a gente se depara com um texto muito difícil, né, um texto de difícil compreensão. A gente termina a leitura e é comum a gente falar, nossa, que leitura difícil, né, que texto difícil, né, estou acabado, né. Tem gente que termina de ler um artigo ou mesmo uma lauda, né, de um artigo científico e já está acabado, né? Por quê? Porque essa pessoa, né, foi tentando construir um novo texto que é o resultado da leitura dela, né? Então, quando a gente não compreende um texto, a gente vai tentar fazer ao máximo para que a gente consiga compreender aquele texto. Isso é um exercício mental muito grande, né? E isso se dá também no que diz respeito à leitura de textos de história, né? Por lermos de um modo singular uma proposição, né? Então é um modo singular. A forma pela qual eu leio é diferente da forma pela qual você lê. Então, quando a gente lê um texto de história, a gente também passa a ser um autor, né? Porque a gente lê um texto de história e vai explicar esse texto, a gente explica o que a gente leu, mas tomando por base o nosso conhecimento de mundo, porque é ele que nos possibilita interpretar aquele texto. Então, o texto que a gente vai explicar, né, a explicação que sai, né, ou seja, o momento no qual a gente explica, né, o conteúdo dessa explicação não é o mesmo do conteúdo do texto que nós lemos. Então já é algo diferente, porque a gente vai acrescentando, né, o nosso conhecimento de mundo. Por isso, pessoal, que nós, nessa perspectiva, também podemos ser vistos, né, como autores, tá bom? E continua. Mas o fazemos não para afirmar uma semelhança, e sim para sublinhar a diferença que nos identifica. Assim, recusamos uma exclusão que não raro se desdobrava em um sentimento de inferioridade. Os que ensinam história contam uma história, mas não fazem história. Vejam aqui esse sentimento de inferioridade que existiria, né, caso a gente adotasse essa concepção de que quem ensina história não faz história, ou seja, você apenas reproduz algo que está pronto. Então, nessa perspectiva de um mero reprodutor de história e não como alguém que produz história, há esse sentimento de inferioridade. Afinal de contas, quem produz a história, né? Quem produz a história não seria o mesmo, né, que o professor de história, por exemplo. Então, o professor de história, simplesmente ao assimilar esse conhecimento e reproduzir, teria um sentimento de inferioridade em relação àquele que de fato produz a história. Mas essa aqui não é a perspectiva adotada, né? Esse sentimento de inferioridade não deve existir, uma vez que o professor também produz história, né? Então, a gente não deve considerar essa expressão. Os que ensinam história contam uma história, mas não fazem história. É isso que está sendo criticado. Eles ensinam história e também fazem história. Ok? É claro que nós temos aqui concepções importantes, como o que é ensinar, afinal de contas, né? Que vai mais além do que a gente está discutindo aqui. Mas nessa perspectiva de ensinar, que nós estamos vendo aqui no conjunto da obra, né? Ensinar envolve também o processo de aprender, né? Então, são processos interdependentes. Eu não posso dizer que ensinei se o aluno não aprendeu, né? Isso nessa perspectiva, ok? Daí por isso que alguns pesquisadores, né, falam da ensinagem, como Paulo Freire, né? Ensinagem é o ensino como sendo algo interdependente da aprendizagem, né? Então, e continua, né? Para afirmar que os professores de história fazem história por meio de uma aula. Então, isso é que é defendido. Os professores de história fazem história por meio de uma aula. A aula como texto, né? Então, a aula aqui
ela passa a ser vista como um texto. Ela vai sendo produzida, né? Produzida pelos alunos, produzidas pelo professor. Claro que o professor vai dando esse norte, né? E é justamente esse norte que a gente vai ter que passar para o nosso texto da prova discursiva, né? Como construir uma aula, como fazer uma aula, considerando a história não como algo pronto, mas como algo que pode ser produzido, né? Dando importância também ao aluno como alguém ativo, um papel ativo, né? Então vejo que nesse parágrafo pequeno aqui, nós já temos a contextualização, né? Informações muito importantes que, de alguma forma, devem estar presentes também no planejamento de nossa aula. Guarde-se, porém, que o que ela expressa, antes de mais nada, é a consciência de uma prática, a diferença que nos identifica, né? Vamos então para o comando. Considerando as ideias desenvolvidas no fragmento citado acerca da concepção de aula como texto, elabora um texto dissertativo. Então vejam que nós temos aqui já a tipologia, né? Que tipo de texto é cobrado no Prof. História, na prova do Prof. História? O tipo dissertativo. Na grande maioria dos exames de acesso a mestrado ou mesmo a doutorado, né, nós temos a cobrança desse tipo textual, dissertativo, mas não meramente dissertativo e argumentativo. Então, não basta você falar sobre algo, você, de alguma forma, deve se posicionar, né? Deve defender um ponto de vista. E isso é muito característico dos textos acadêmicos, né? Tanto é que nesses processos seletivos, né, eles querem saber se o candidato sabe argumentar, né? Sabe produzir um texto dissertativo e, nesse texto dissertativo, defender um ponto de vista. E, para defender esse ponto de vista, ele deve utilizar o quê? Argumentos, né? Argumentos consistentes. Os argumentos consistentes são obtidos por meio de leitura, né? Então, quem já realiza leitura, nós citamos aqui, por exemplo, Mark Bloch, muito importante, né? Então, é importante sempre a gente estar nessa contínua, né, formação, né? Mesmo depois da formação inicial, que a gente nunca deixe de estudar, sempre lendo. E são essas leituras que vão nos ajudar, né, em um momento como esse, né? O momento de uma prova dissertativa argumentativa. Ela vai nos trazer as vozes de autoridade. Não basta você dizer que algo é assim, né? Você deve dizer que algo é assim, e para reforçar essa afirmação, você traz as vozes de autoridade. Como Mark Bloch afirmava, né? Como Jacques Le Goff afirmava. Então, nós nos utilizamos de vozes de autoridade para reforçar um ponto de vista.